Que hoje surgiu uma notícia diferente daquela que nós tínhamos anteriormente. Vocês se lembram? A história da escola cívico-militar é a seguinte: olha, o militar da reserva, o policial da reserva, estará na escola pela disciplina, pela ordem. O que acontecer do lado de dentro da sala de aula não é com a polícia, não é com a Secretaria da Segurança Pública, vai continuar com a Secretaria da Educação, vai continuar com o professor concursado. Então não tem policial dentro da sala de aula, só fora da sala de aula, para fazer com que os alunos fiquem em fila adequadamente, para fazer com que os alunos cantem o hino nacional, para fazer com que os alunos vistam um determinado tipo de uniforme. E aí é uma opção do pai e da mãe matricularem o filho naquela escola para que ele cumpra essas regras. O jovem pode gostar ou não gostar, a criança pode gostar ou não gostar, mas o pai, mas a mãe, pelo menos tem o direito de escolha. Fala assim: não, eu quero que na escola do meu filho seja proibido usar cabelo comprido. Eu quero que na escola do meu filho seja proibido portar cigarro, fumar é proibido em qualquer escola, né? Mas, sei lá, eu quero que na escola do meu filho seja proibido namorar. Não quero que ele namore na escola. Eu quero que na escola do meu filho seja proibido isso, seja permitido aquilo, tenha regra, que eles cantem o hino nacional todo dia, que participem da cerimônia de hasteamento da bandeira, enfim, cada um tem suas razões para viver a vida, né? Mas a discussão era essa. Vai ter mais ordem, mas na sala de aula tudo igual. Não importa se é cívico-militar, se é só militar, se é só civil. Dentro da sala de aula é sempre tudo igual. Eis que o UOL publica hoje uma reportagem bastante interessante. Tem pouco like por enquanto, hein, minha gente? Vamos agitar isso aí. Policiais militares da reserva vão dar aulas sobre política e ética nas escolas cívico-militares em São Paulo, segundo a nova resolução do governo estadual. Então prestem atenção, o governo Tarcísio passa esse projeto na Assembleia Legislativa com um argumento que não é verdadeiro. Não é verdadeiro, porque o argumento apresentado pelo governo de São Paulo era professor na sala de aula, policial do corredor para fora, no pátio, em qualquer outro ambiente que não dentro da sala de aula. Foi esse argumento que o governo de São Paulo usou para convencer uma parcela da sociedade e para convencer deputados a votarem a favor do que queria o governador. Depois de aprovado, ele mudou o conceito e mudou num aspecto grave, porque ele coloca o policial dentro da sala de aula. Disciplina extracurricular prevê o ensino sobre os 3 poderes constituintes do Brasil. Resolução publicada na última quinta-feira pelo governo estadual diz que alunos terão aulas sobre estrutura e funcionamento do executivo, legislativo e judiciário. Segundo o texto, os policiais aposentados vão ensinar conteúdos como a diferença entre as funções de vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente. As aulas fazem parte do que eles intitulam Projeto Valores, que também terá aulas de ética e valores cidadãos. A resolução estadual cita princípios como civismo, dedicação, excelência, honestidade e respeito, além de conteúdos que envolvem os temas de direitos e deveres dos cidadãos e habilidades para o exercício consciente da cidadania. A carga horária semanal será de 2 horas aula por turma. Escolas devem se manifestar para aderir ao programa até o dia 28 de junho de cada ano. Após esse pedido, consultas públicas serão realizadas com a comunidade escolar e os pais dos estudantes para decidir se a instituição de ensino passará para o modelo de gestão cívico-militar no ano seguinte. Poderão votar os alunos com mais de 16 anos e, nos casos dos mais novos, os representantes dos estudantes. Consultas públicas poderão ser renovadas por até 3 vezes no mesmo ano. Limite foi fixado pelo secretário executivo da Educação de São Paulo, Vinícius Neiva, e pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. O PT e o PSOL foram ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da lei. Então vamos lá. O que o governo de São Paulo tinha dito anteriormente não era a verdade completa. O governo de São Paulo tinha dito que policial ficaria da porta para fora, na sala de aula, só professor. Não tenham dúvida que o argumento do governo de São Paulo vai ser o seguinte, mas não estava errado. O currículo prevê apenas a participação de professores concursados, mas não previa
Tem sempre o mas, e quando tem mas, nós temos um problema. Não previa curso extracurricular com a utilização de policial da reserva na condição de professor, para dar uma aula que me parece caberia a um professor de história, por exemplo, não é? O funcionamento do executivo, do legislativo e do judiciário. Todos nós, ao longo do governo Bolsonaro, conversamos sobre a contaminação de parte das nossas polícias, não só dos da ativa, como os da reserva também, parte das nossas forças armadas, a contaminação política pelo bolsonarismo de parte dessas entidades. Não da totalidade, mas de parte dessas entidades. Tanto é que muito se discutiu, por exemplo, do porquê de oficiais do Exército permitirem acampamentos golpistas nos seus QGs, como aconteceu em Brasília, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu no Rio de Janeiro. Então, imaginem um policial da reserva explicando aos alunos qual é o papel do judiciário, por exemplo. Como é que ele vai explicar qual é o papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual é a chance de um PM da reserva ter ressalvas à atuação de Alexandre de Moraes, por exemplo, como ministro da Suprema Corte? Qual é a possibilidade de um agente de segurança, mesmo que na reserva, ter uma opinião muito particular a respeito do papel do judiciário no funcionamento da República nos últimos anos? E uma opinião enviesada a respeito disso. Não haverá contraditório na classe. Haverá contraditório numa aula dada por um ex-policial militar, alguém que foi doutrinado a ensinar regras e a ser respeitado, ou seja, a hierarquia é base fundamental de qualquer espécie de relação com um oficial de uma força de segurança. E vejam bem, um PM da reserva pode fazer o que bem entende da vida, desde que abandone a farda e passe para a vida civil. Se um PM da reserva entende que quer dar aula, ele tem todo o direito de fazer isso, desde que se forme para isso, desde que procure os cursos adequados para isso e concorra para dar aula como um professor comum, como qualquer outro. É claro que qualquer professor tem lá, qualquer profissional na vida, em qualquer atividade, tem um viés, por mais que busque a neutralidade, e um professor é obrigado a buscar a neutralidade, mas que neutralidade nós podemos esperar de um policial que vai explicar para os alunos o papel do judiciário na história recente do país? Qual é a visão, por exemplo, de um policial a respeito do dia 8 de janeiro de 2023? Qual é a visão de um policial da reserva a respeito do julgamento daquele homem que derrubou, a gente mostrou aqui na sexta-feira, daquele homem que derrubou o relógio histórico no Palácio do Planalto, e a justiça quer condená-lo a 17 anos de prisão? Qual é a opinião de um agente de segurança sobre a existência daqueles acampamentos golpistas? Qual é a opinião de um agente de segurança sobre a interdição de estradas por homens da Polícia Rodoviária Federal em determinadas estradas, estimulados pela chefia, segundo a investigação, depois do segundo turno da eleição no dia 30 de outubro de 2022? Será que é adequado? Vamos nos lembrar que por muito tempo, aliás, esse é um movimento que existe até hoje, na escola sem partido. Deputados, vereadores, governadores, ministros da educação, como aconteceu recentemente, até o presidente da República, eram adeptos do escola sem partido. Diziam que havia uma doutrinação por parte de professores ligados à esquerda que transformavam os seus pequenos alunos em pequenos guerrilheiros. Uma espécie de mini Cuba, mini Coreia do Norte estava sendo gestada nas nossas escolas. Não que eles não pudessem ter razão pontualmente, certamente havia alguma espécie de doutrinação em alguma escola, talvez mais do que o devido. E aí lançaram o programa Escola Sem Partido, não, porque seu filho, a sua filha, e tem muito pai e mãe que compra essa história até hoje, em escola cara por aí, escola particular, né? Estão tentando doutrinar o meu filho, né? Ideologia de gênero na escola, escola sem partido, porque o professor é fã do Che Guevara, etc e tal. Teve gente que viajou na maionese, deu uma surtada com essa história. Isso serviu para alavancar a carreira política de muita gente por aí, gente importante, aliás. O que é isso aqui? Vão ter de lançar uma escola sem farda a partir de agora em São Paulo? É isso? Escola sem botina? Difícil de entender qual é... É difícil de entender não, né? Não é tão difícil assim de entender, mas é difícil de compreender que a Secretaria da Educação de São Paulo
submeta, mesmo que num curso extracurricular, ou seja, não obrigatório, submeta os alunos de uma escola cívico-militar a esse tipo de aula enviesada, porque é importante ressaltar qual é a autonomia que um aluno de uma escola cívico-militar vai ter para não participar da grade extracurricular. Será que ele vai poder dizer eu não quero e vou embora? Tudo ainda está por acontecer, né? Mas é uma péssima ideia colocar PM da reserva para dar aula sobre qualquer coisa. E aqui nenhum demérito a um PM da reserva que pode ter todas as qualidades do mundo. Certamente tem muitas delas para exercer a função dele, de policial militar, para preparar outros policiais numa escola de cadete, qualquer coisa nesse sentido. Não numa escola de ensino médio, numa escola de ensino fundamental. Ali a criançada, os jovens tendem a aprender outra coisa. Querem hierarquia, querem mais disciplina, querem proibir cabelo comprido, querem proibir tatuagem, proibir homem com brinco, proibir de namorar. A gente pode questionar aqui, mas se os pais tomarem a decisão, vida que segue. Agora, colocar PM dentro de sala de aula é um risco e tanto. Para uma escola livre de ideologia, como dizem aqueles que hoje querem uma escola de fardados, fatalmente com uma concepção enviesada a respeito, por exemplo, do funcionamento do judiciário na nossa república, na história recente da nossa república. As coisas vão mal, bem mal, nesse sentido, hein? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.